de número 1 e o versículo de número 6 e o versículo de número 22. Diz assim a palavra do Senhor: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Envia homens que espiam a terra de Canaã, e hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais enviarei um homem, sendo cada qual vai orar entre eles. Versículo 6: Da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefone. E subiram, versículo 22, e subiram para a banda do sul, e vieram até Hebron. Vieram até onde, irmãos? Vieram até glória a Deus. E estava ali Aimã, Cesai e Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Amém? Glória a Deus. Pode tomar assento, amados, em nome de Jesus. O pastor já orou, já intercedeu. Eu tenho certeza que Deus tem um milagre para fazer a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero aqui deixar um tema para você guardar essa palavra. O tema desse sermão é a bênção da abundância. Amém? Você pode repetir comigo: a bênção da abundância. Glória a Deus. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos que Deus, quando chama Israel, Deus faz 3 coisas lindas na vida de Israel. A primeira é uma chamada, a segunda é uma aliança, e a terceira é uma promessa. Então, Deus faz uma chamada, uma aliança e uma promessa. Deus os chama do Egito, faz uma aliança no Sinai e promete dar a eles Canaã. Então, a primeira coisa que eu aprendo é que Deus não chama ninguém e deixa essa pessoa sem expectativa, sem um alvo, sem um escopo, um alvo a alcançar. E quando eu falo de expectativa, eu estou falando de promessa. Promessa, aleluia, são as expectativas de Deus na sua vida. Aquilo que você está olhando lá na frente, você sabe o que vai acontecer na sua vida. Então, todas as pessoas que são chamadas por Deus e que acreditam na chamada autêntica de Deus, você nunca vai ver uma pessoa que tem uma chamada autêntica de Deus desanimada, triste, moribundo, sem expectativa, sem saber que rumo tomar. Deus diz a Israel, em Jeremias 4 está escrito: ó Israel, se te voltares para mim, não andarás vagueando. Por que vagueando? Sem rumo, sem saber que direção tomar, sem um objetivo. Levanta cedo sem saber o que vai fazer, o que vai acontecer na vida deles. Então, não existe ninguém que tenha uma chamada linda de Deus como a minha, como a sua, que não tem expectativa. Porque quando Deus chama essa pessoa, logo Ele dá expectativa. Ele chamou Israel do Egito, levou eles para o deserto e não deixou eles errantes no deserto a vida toda. Mas Deus trouxe eles do Egito fazendo uma chamada e os colocou no deserto e deu para eles uma expectativa que empurrava eles para frente, que trazia um ânimo, que reanimava Israel, que fazia com que Israel se lembrasse do objetivo do alvo à frente. Então, eles não receberam a chamada de Deus, ficaram errantes no deserto, vagueando sem rumo tomar, sem uma expectativa, sem um alvo, sem um objetivo, não. Eles olharam para trás e viram uma chamada autêntica de Deus. Eles estavam no deserto, só que tinham expectativa, eles tinham algo que alegrava o coração deles e fazia com que trazia Deus para se relacionar a eles. E essa expectativa era promessa, Canaã. Todas as vezes que eles ficavam moribundos, desanimados, opa, peraí, Deus nos tirou do Egito, estamos nesse deserto. Só que tem uma expectativa aí, há um ânimo aí, há um motivo para erguer a cabeça aí. Há um motivo para olhar para frente, há um motivo para não desanimar, há um motivo para seguir em frente. A promessa está na frente, a expectativa está na frente. Então, se você tem promessa de Deus, aleluia, se você tem chamada de Deus, pode ter certeza que as promessas de Deus acontecerão na sua vida. Amém? Glória a Deus. Então, Deus faz uma chamada na vida deles, amado. E Deus então faz com que eles passassem pelo deserto. Quando os irmãos olham a palavra do Senhor, nós vemos aqui que Israel desfrutou de 2 tipos de bênção: a bênção da providência e a bênção da abundância. Os irmãos vão entender a diferença entre a bênção da providência e a bênção da abundância.
E chegou um momento então que Deus disse a Moisés: Moisés, eu fiquei todo esse tempo falando a Israel, lembrando eles da promessa, e chegou o momento agora deles ver com os olhos aquilo que eu prometi. Amados, Deus ficou muitos anos prometendo para Israel a terra que Ele havia prometido a Abraão, a terra que Ele havia prometido aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Se os irmãos meditarmos e vamos ver, sempre Deus estava usando Moisés, Arão e Josué e Caleb para lembrar que Deus havia prometido a terra. Então Deus, durante anos, Ele falou da terra, da promessa, Ele relembrou o povo, ou seja, Ele reavivou a expectativa no coração do povo acerca da promessa. E chegou o momento que Deus disse a Josué: Moisés, envia os espias, 12 homens, um homem representando cada tribo, para espiar a terra. E eu acredito que na presença de Deus, Deus estava dizendo assim: Moisés, chegou a hora que esse povo que ouviu de mim durante anos que eu ia fazer, chegou agora que eles vão ver com os olhos aquilo que durante anos eles ouviram de mim. Amados, Deus é um Deus tremendo, Deus é um Deus fiel. Porque sabe, há tantos anos você está ouvindo Deus falar da promessa que Ele vai fazer, que Ele vai realizar, que Ele vai mudar a sua vida. Mas Deus vai ficar a vida inteira prometendo, falando, levantando profeta e te prometendo não. Vai chegar um momento que Ele vai fazer como fez com Israel. Ele vai dizer: basta, agora eu vou cumprir tudo aquilo que eu falei durante anos. Seus olhos vão ver, aleluia, aquilo que eu prometi. Aquilo que os seus ouvidos ouviram durante anos, seus olhos vão ver agora. Há um momento de Deus prometer, um momento de Deus falar, um momento de Deus reavivar a expectativa, te conscientizar das promessas. Mas vai chegar um momento que Ele vai falar assim: agora é hora de eu fazer, é a hora do acontecimento. E a vitória que está por vir, aleluia, é mais gostosa, aleluia, do que você imagina. Aleluia. É tremendo o que Deus vai fazer na sua vida, é tremendo. Então, quantas pessoas que estão aqui já receberam tantas promessas de Deus, ouviu Deus falar em todos os sentidos da sua vida? Aonde você vai, um profeta que levanta para profetizar a bênção na sua vida. E quem sabe você está aqui dizendo assim: Deus, eu não quero mais ouvir profecia, promessa, eu quero ver acontecimentos. Então, pessoas já estão fartas de tantas promessas. Você diz assim: Senhor, eu já tenho promessa suficiente na minha vida. O que eu preciso é de acontecimento. Você tem ouvido tanta profecia, tanta promessa que Deus vai fazer, Deus vai realizar na tua vida, que Ele vai mudar a tua história. Só que você já está cansado de ouvir tanta promessa. Você é ser humano dotado de fragilidade. O que a tua alma anseia hoje? O que a minha alma anseia hoje? Ouvir mais profecia? Ouvir mais promessa? Promessas são bem-vindas, mas o que a minha alma, a tua alma anseia hoje é por acontecimento. Nós queremos ver as coisas acontecer, as coisas mudar, as coisas se realizar. Se perguntar para você hoje o que você quer ver, mais uma profecia ou anseia por acontecimento? Você quer ver acontecimento, Deus cumprir aquilo que Ele já prometeu? Pastor, eu quero ver acontecimento, Deus realizando. E isso aconteceu na vida de Israel. Ficaram durante anos ouvindo a promessa. Chegou uma hora que Deus via que eles ansiaram por acontecimento, falou: agora os vossos olhos vão ver que o que eu falei durante anos era verdade. E Deus falou assim: Moisés, isso vai acontecer se você enviar os vossos espias para espiar a terra, para ver a terra e ver que aquilo que eu prometi era verdade, para eles ver, aleluia, e pisar na terra, ver a promessa de pertinho e entender que o que eu prometi é verdade, e ver com os olhos o que eu prometi é coisa boa. O que Deus prometeu para você é verdade. O que Ele prometeu para você é coisa boa. Aleluia, glória a Deus. Eu abro parênteses nessa palavra, aleluia, de introdução, para lançar uma palavra profética nessa vida. E a palavra profética é essa: levanta a sua mão, espia a terra, observa a terra, aleluia, porque chegou o momento de Deus fazer você ver com os olhos aquilo que durante anos seus ouvidos ouviram de Aleluia, Jesus, glória a Deus. Aleluia. Você vai ver que o que Deus prometeu é verdade, e você vai ver que o que Deus prometeu é coisa boa. Amém? Amém. Glória a Deus. Então,
A palavra do Senhor diz que Josué e Caleb e mais 10 homens representando cada tribo foram espiar a terra de Canaã. E a palavra do Senhor diz que eles andaram por vários lugares, vários territórios na terra de Canaã. E a Bíblia diz aqui no 22: e subiram para a banda do sul e vieram até Hebrom. E eles vieram até Hebrom e voltaram para o deserto para levar o relato para Moisés, contar para Moisés e para o povo de Israel que eles tinham visto, que eles tinham ido espiar a terra. E eles voltaram para o deserto, aleluia, e contaram: olha, Moisés, realmente a terra é boa, mana leite e mel, era como Deus prometeu, é verdade o que Deus falou, vai acontecer. Nós pisamos, nunca tivemos tão perto da promessa, já sentimos o gostinho do acontecimento, aleluia, da vitória, porque estivemos na promessa, vimos ela com os olhos, nós pisamos na promessa, estivemos pertinho. E ninguém melhor do que eles para relatar no deserto que a promessa na verdade era coisa boa, porque eles estiveram lá, eles viram que era coisa boa, aleluia. Então Josué e Caleb acreditou, aleluia, disse sim, é verdade, é coisa boa. Mas a palavra do Senhor diz que 10 homens que representavam suas tribos inflamaram a congregação, dizendo: ei, Josué e Caleb, peraí, vocês disseram para Israel que a terra é boa e que é verdade, só que vocês esqueceram de dizer que lá tem gigante, as cidades são fortificadas, e que está lá os filhos de Anak. Aleluia. Quem eram os filhos de Anak? Os gigantes. E aos olhos do gigante, nós éramos como gafanhoto, e aos nossos olhos também era como gafanhoto diante do gigante. Então, enquanto Josué e Caleb estavam dizendo que a promessa era verdade, que era coisa boa, aleluia, enquanto 2 acreditavam, 10 que estavam na incredulidade, dizendo: é verdade o que Deus falou e a terra é boa, só que tem gigante. Os irmãos percebem que aqui Josué e Caleb, eles estão olhando para a promessa de Deus, eles estão tomando posse da promessa de Deus, mas aqui esses 10 homens estavam olhando para a circunstância ao contrário, estavam olhando para o obstáculo, para a dificuldade. E quando nós olhamos para essa palavra, a palavra do Senhor diz então que aqueles homens inflamaram a congregação, e eles então levantaram a voz e choraram e quiseram voltar para o Egito, porque eles disseram assim: Moisés, por que nos trouxe aqui? Para que nós morrêssemos, os nossos filhos fossem presos, os nossos filhos morressem nas mãos desse gigante, Moisés. Por que nos trouxe aqui agora para perecermos? Amados, a palavra do Senhor diz em Números capítulo 14 que Caleb rasgou as suas vestes, símbolo de indignação, e ele diz assim: ó, não sejais rebelde, porque o Senhor fará cumprir a promessa. E Caleb diz assim: ó, se nós agradarmos a Deus, Ele nos colocará na terra. Olha o texto, capítulo 14. Caleb diz assim: ó, não sejais rebelde, portanto, se agradarmos a Deus, Ele nos colocará na terra. Era a receita que Caleb estava dando para o povo. Vocês não têm que estar olhando para gigante, olhando para a cidade fortificada, olhando para os filhos de Enac, os gigantes. Não. Vocês não têm que estar olhando para a circunstância ao contrário, e nem dando ouvido esses 10 pessimistas que estão aqui no deserto, que sabem olhar só para frente, olhar a dificuldade, não sabem olhar para o Deus grande que está diante deles. Você tem que olhar para as promessas de Deus. E então Caleb diz assim, aí Caleb diz assim, ó, se não somente agradarmos a Deus, Ele nos colocará na terra, mano. O que Caleb estava dizendo? Caleb estava dizendo: eu não quero saber se lá tem gigante, não quero saber se as cidades, Jericó, Hebrom, são cidades fortificadas, revestidas de muralhas, não quero saber se lá tem um gigante, não quero saber se tem Jordão na frente. Eu quero saber se nós agradarmos a Deus, Ele nos colocará na terra. O que Caleb estava dizendo? O mesmo Deus que abriu o mar vermelho, mandou o pão 40 anos no deserto, que fez sair água da rocha, o Deus que sustentou vocês e vossos filhos, eles cresciam a roupa, sandália e sapato, cresciam no pé, que sustentou vocês durante 40 anos no deserto, onde não tinha loja para comprar roupa, e onde não tinha mercado para fazer compra, e ninguém morreu de frio, e muito menos morreu de fome, porque Deus sustentou durante 40 anos. Por acaso agora Ele não pode então colocar vocês na promessa, que vocês estão tão perto, nunca esteve tão perto da promessa como agora? Não sejais rebeldes, se agradarmos a Deus, Ele nos colocará na terra. É a receita de Caleb, se agradarmos a Deus.
Aí tem um monte de pessoas hoje, é porque Deus prometeu, fica colocando Deus na parede. Deus prometeu, ainda fica até tocando os ungidos dos profetas de Deus. Tem pessoas que têm uma facilidade de tocar em profeta, irmãos. A Bíblia diz: não toqueis os teus ungidos. Mas a Bíblia diz assim, ó: acreditei nos meus profetas e prosperarei. Está cheio de pessoas por aí assim: Deus usou o pastor e não aconteceu, usou a missionária, deve ser na carne, foi uma profetada porque não aconteceu. Eu fico colocando Deus na parede. Por que a promessa não se cumpre, Deus? Eu quero ver a promessa. Aí Deus está olhando assim, dizendo assim: meu filho, eu só quero que você me agrada, que a minha promessa, eu sou Deus poderoso para cumprir e fazer aquilo que eu falei. Então eles estavam colocando Deus na parede e não estavam agradando a Deus, porque queriam voltar para trás. Tem muitas pessoas assim: Deus, cadê a promessa? Deus, cadê aquilo que o Senhor falou? Cadê aquilo que o Senhor prometeu? E eu venho aqui dar a mesma receita que Caleb deu: se agradarmos a Deus, Ele nos colocará na terra. É fácil colocar Deus na parede e dizer assim: Deus, o Senhor prometeu, e agora? Eu quero ver acontecimento. Mas Deus está perguntando para nós: a minha vida, eu pergunto para mim, você pergunta para você. É fácil dizer: Deus, cadê as promessas? Aleluia. Mas vamos olhar para dentro de nós e dizer assim: a minha vida é uma vida que agrada a Deus. Faz uma retrospectiva na sua vida. A tua vida é uma vida que agrada a Deus? Se é, então você pode dizer: Deus, eu quero ver acontecimento, eu quero ver as promessas de Deus. Então, Caleb está dizendo: se agradarmos a Deus, Ele nos colocará na terra. As pessoas querem ver as promessas e cumprir. As pessoas querem tomar posse do que Deus prometeu, mas elas não querem agradar a Deus. Elas querem andar conforme a sua própria vontade. Mas se você é uma pessoa que agrada a Deus, Deus te colocará na terra, e o nome de Deus será glorificado. Glória a Deus. Glória a Deus. E quando olhamos para a palavra do Senhor, a palavra do Senhor diz então que Deus disse assim, no meio daquela confusão, daquela contradição, daqueles rebeldes, então Deus entrou na situação e diz assim: Moisés, nenhum desses homens que saíram do Egito, eles vão entrar na terra. Nenhum desses homens, Números capítulo 14, versículo 22, todos esses homens que viram a minha glória e me tentaram essas 10 vezes não entrarão na terra, mas Josué e Caleb entrarão na terra, e os que nasceram no deserto entrarão na terra. Porque houve em Caleb, versículo 24, capítulo 14, porque houve em Caleb um espírito diferente e ele decidiu seguir a mim. Então naquele dia, amados, Moisés então chamou Caleb, e Moisés disse para ele assim, aleluia, você vai ver lá em Josué capítulo 15, versículo 8, Josué relatando isso que eu vou dizer agora. Moisés chamou Caleb e disse assim: ó Caleb, Deus não mandou falar não, mas como eu sou um profeta, um representante de Deus na terra, eu juro pelo Senhor, que aonde você pisou a planta dos teus pés, você vai tomar por herança. E quando Moisés jura que Caleb tomaria posse aonde ele havia pisado a planta do pé, dentro de Caleb, eu acredito, quero aqui conjecturar, dizendo que quem sabe Caleb diz assim: se Moisés está dizendo que aonde eu pisei a planta do pé vai ser meu, então eu tomo posse de Hebron, porque foi lá em Hebron que eu fui, eu pisei em Hebron. Que era Hebron? Hebron foi a cidade que Abraão construiu alguns anos atrás, e foi a cidade que Abraão levantou o primeiro altar para adorar a Deus e fez uma aliança com Deus quando ele veio do Egito. Hebron significa lugar da adoração, santuário, lugar da promessa. E quando ele vem em Hebron, ele vem aonde? No lugar da promessa, ele vem no lugar da, aleluia, adoração. E quando Moisés diz assim: ó Caleb, onde você pisou a planta do pé, o Senhor dará para ti. Eu tomo posse da promessa, eu tomo posse da adoração a Deus, eu tomo posse de Hebron, porque foi lá que eu pisei. Quando Deus disser para você, aleluia, que aonde você pisou a planta dos teus pés, que todos os projetos que você colocou diante dele, quando Deus disser para você assim, que todos os seus sonhos, todas as suas petições, todas as suas necessidades que você colocou diante dele, ele dizer assim: toma posse, porque Deus vai te dar. Pode tomar posse, porque quando Deus fala, acontece, e vai acontecer na tua vida. Louvado seja Deus. Aleluia. Glórias a Deus. E quando olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos aqui então agora o povo entra, aleluia, em Canaã. Aleluia. Moisés é morto, então Deus levanta Josué para levar o povo até Canaã. E quem distribuiu a herança? Quem distribuiu a herança para as tribos? Josué.
Josué distribuiu as heranças, aleluia, para cada um dos filhos de Jacó, para Israel. E aleluia, quando olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos aqui então eles recebendo a herança, a terra. E quando nós olhamos para essa palavra, irmãos, nós vemos, se você quiser ler na sua casa, Josué, capítulo de número 14, versículo de número 15. A palavra do Senhor diz, aleluia, que Josué está lá distribuindo as terras, distribuindo a herança. E quando ele está distribuindo as terras para cada tribo, então Caleb chama Josué num canto. Se você ler Josué capítulo 14, versículo 1 e diante, você vai ver esse acontecimento. Então Caleb começa a observar Josué distribuindo as heranças, as terras e para cada nação. Então Caleb chama Josué no canto e diz assim: Josué, hoje eu tenho 85 anos, mas há 45 anos atrás, você se lembra quando nós veio espiar essa terra? Que eu e você perseverou em acreditar no Senhor. E porque eu acreditei, você lembra que Josué jurou que onde eu pisei a planta do pé seria meu? Então, não precisou Caleb dizer mais nada. A palavra do Senhor diz em Josué, capítulo 14, versículo número 13, está escrito, aleluia. Então, Josué deu a Caleb, filho de Jefone, Hebrom por herança. Então você vê lá na frente, ele tomando posse com 40 anos de idade, agora está com 45 anos depois, e ele está dizendo: eu tenho 85 hoje, mas tenho vigor, eu tenho, aleluia, ânimo, coragem e fé do tempo que eu tinha 40. E com 85 anos ele tomou posse de Hebrom, porque quando Deus falou, onde você pisar a planta do pé será teu, aleluia, ele tomou posse. 45 anos depois, ele lembrou Josué do que Deus falou com ele. Então Josué chamou ele e disse assim: ó Caleb, hoje eu estou te dando Hebrom por herança. Ele estava tomando posse, amados, do lugar da adoração. Eles estavam tomando posse da promessa. Ele estava tomando posse, aleluia, de Hebrom, daquilo que ele havia tomado posse. Então, se você toma posse daquilo que Deus prometeu na tua vida, pode passar o tempo que passar, se Deus prometeu, vai acontecer. E o nome do Senhor vai ser glorificado. O nome do Senhor vai ser exaltado. Nós lemos lá em Números, capítulo 14, versículo 22, que quando Caleb veio espiar a terra, ele veio até Hebrom. Mas agora, leia comigo em Josué. Josué, capítulo de número 14. Vamos ver se Deus fala e cumpre ou não cumpre, quando Deus faz na vida do homem. Josué, capítulo 14. Você vai entender aqui o que acontece com um homem e com uma mulher quando Deus fala e esse homem e essa mulher toma posse. Quando Deus promete: eu vou fazer no seu casamento, na sua família, na tua história, eu vou fazer. Quando se toma posse e acredita, o que acontece na vida do homem. Do versículo 6 em diante, Josué está dizendo, Caleb está dizendo a Josué: Josué, você se lembra lá em Cades Barneia, no deserto, quando Moisés nos enviou, o Senhor prometeu através de Moisés? E no versículo 9, então Moisés naquele dia jurou, dizendo, aqui é Caleb dizendo a Josué: certamente a terra que pisou o teu pé será teu e dos teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Veja bem agora, 45 anos depois, quando se toma posse, 14, aleluia, versículo 13, aleluia, e Josué abençoou e deu a Caleb, filho de Jefone, Hebrom em herança, aleluia, porquanto Hebrom foi de Caleb. Hebrom foi de Caleb. Aleluia. Que promessa de Deus aqui nessa manhã. Aleluia. Se Deus prometeu na tua vida, vai acontecer, porque Deus é Deus e Deus é Deus. Pastor, qual é a diferença da bênção da providência e da bênção da abundância?
Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos Deus manifestando a bênção da providência onde? No deserto. Aleluia. O que é a bênção da providência? O que é providência? O ato de Deus intervir e prover algo. Você está num beco sem saída, você está numa situação que não tem saída, ou Deus faz um milagre ou tudo está perdido. Aí você, Senhor, entra com providência. Aí Deus intervém e Deus entra com providência. Ele providencia. Providência, o ato de Deus intervém e providenciar aquilo que você precisa. E quando Israel viu a bênção da providência? No deserto. E o que é a bênção da providência? Quando Deus intervém e providencia aquilo que você precisa, aquilo que você necessita. Por que Deus manifestou a bênção da providência no deserto, amado? Porque deserto é um lugar onde não tinha expectativa, era um lugar onde não tinha crescimento. Você olhava para um lado do deserto, Israel olhava para frente, deserto, aleluia. Mas no deserto eles experimentaram a providência, os cuidados providenciais de Deus, a solicitude de Deus. E quando você está vivendo um momento da providência, é Deus cuidando de você. Deus ele te leva para o deserto para mostrar a providência dele, mas a providência de Deus, no entanto, é para suprir as tuas necessidades. A providência de Deus é para suprir as tuas necessidades. É Deus mostrando para você, dizendo assim: filho, eu estou te dando aquilo que você precisou. Não é abundância ainda, viu? Não é abundância ainda, meu filho, é providência. É providência de suprir as tuas necessidades. E eu estou deixando você no deserto, providenciando para você, porque eu tenho um propósito no deserto de mostrar para você, ensinar você a ser dependente de mim, o Senhor. E no deserto você, aleluia, conhecer o teu Deus. E no deserto aprender a administrar um pouco, para quando te deram muito, você saber administrar muito. E também para você ser fiel no pouco, quando te deram muito, você ser fiel no muito. Então Deus tinha, amado, aleluia, 3 propósitos do deserto. Primeiro, é que Israel conhecesse a Ele. Segundo, é que Israel aprendesse a administrar um pouco, porque todos os dias Ele mandava pão para Israel, todos os dias Ele mandava providência, e Ele mandou o povo administrar aquele pão e colher a medida do dia. E o terceiro propósito, aleluia, Deus queria que eles fossem fiel no pouco, para poder ser fiel no muito, quando eles receberam o muito. A bênção da providência, Deus tem tríplice propósito: ensinar o crente. Primeiro, na bênção da providência, Deus está suprindo as tuas necessidades, te mantendo. Ele está mantendo você. Primeiro, por que Ele está providenciando? Ele está mantendo, Ele está te sustentando no teu negócio, no teu comércio, na tua família. Por que Ele está liberando os cuidados providenciais na providência no deserto? Por que Ele revela? Primeiro, Ele quer que você conheça o Deus que pode. Segundo, Ele quer que você aprenda a administrar o pouco, para quando você tiver muito, você saber administrar muito. Ele quer que você aprenda a ser fiel no pouco, para ser fiel no muito. Se você não é fiel no pouco, como que você vai ser fiel no muito? Agora vem falar para mim, uma pessoa que não é fiel no pouco vai ser fiel no muito. Já não é fiel no pouco porque é ambicioso. E o ambicioso, quanto mais tem, mais quer. Não é fiel no pouco, vem falar para mim que vai ser fiel no muito. Não, Deus põe no deserto. Você precisa me conhecer, o Deus que pode. Você precisa, aleluia, aleluia, saber administrar o pouco, para poder aprender a administrar o muito. Precisa ser fiel no pouco para ser fiel no muito. Antes de José governar o Egito, o que ele foi governar? Os irmãos que são leitores de Bíblia aí, Gênesis capítulo 37 ao capítulo 42. Está entendendo isso também? Antes de você ser governador, aleluia, vou te colocar você na cadeia para você aprender a administrar o pouco. Quando você aprender a se relacionar com pessoas desgostosas, pessoas endividadas, pessoas com complexo de interioridade, pessoas magoadas, pessoas sem esperança, as piores pessoas para se compreender. Quando você aprender a se relacionar com os presos, você saber entrar e entender o ser humano, que você governar essa cadeia aqui, você vai ter experiência. Eu vou colocar você no trono para governar o Egito. É isso que Deus fez com José. Deus está colocando poucas pessoas para você governar, ou para você, aleluia, liderar elas, quem sabe hoje. Senhor, eu tenho tantas poucas pessoas na minha volta, você diz assim, mas quando você aprender a entender essas pessoas, Deus vai dar multidões para você. Deus nunca vai te dar uma multidão se você desprezar os poucos que estão à sua volta. Se você não procurar entender a maneira que as pessoas pensam, a dor que elas sentem, as frustrações que elas têm, se você não procurar entender o ser humano, pastor, eu estou me decepcionado com o ser humano.
Pessoas dizem assim: eu estou decepcionado com o ser humano, deposito confiança nas pessoas, pessoas traem uma faca nas minhas costas e elas traem a minha confiança. Eu estou decepcionado com o ser humano. E daí? Deus colocou pessoas do teu lado para você entender o ser humano, para você saber entrar e sair do meio do povo. O que Salomão pediu para Deus, além de riqueza? Deus, eu quero sabedoria para saber entrar e sair do meu povo, entender o povo do Senhor e saber orientar o teu povo. Ora, se você não consegue, aleluia, entender as pessoas que estão à sua volta, como você vai entender as multidões que Deus vai dar para você? Por que tem muitos pregadores aí hoje, que ele chega só na hora de pregar e vai sair, a pessoa quer uma foto, quer tirar uma foto, ele despreza as pessoas, não quer estar no meio do povo? Porque pessoas que não souberam administrar o povo, pessoas que por qualquer motivo, por influência, já começaram lá de cima. E quando você começa de cima, a tendência é cair embaixo, mas quando se começa de baixo, a tendência é ir para cima. E quantas pessoas desprezando as pessoas, quantas pessoas aí porque tem um nome, está na mídia, é influente, despreza as pessoas, vai para o trabalho, não vai. Por quê? Porque não aprenderam com meu Deus no deserto, não aprenderam a ser fiel no pouco, não aprenderam com a história de José. Aleluia, aprenda a ser fiel no pouco, que sobre o muito Deus te colocará. Levanta a sua mão comigo assim, diz assim: Deus, eu te agradeço pela bênção, a providência. Todos levantem a mão. Deus, eu te agradeço pela bênção, a providência, mas eu quero a bênção, a abundância. Ouça bem, para baixar a mão, ouça bem. A bênção da providência que Deus deu no deserto, para ensinar um tríplice propósito: conhecerem a Deus, administrar um pouco, administrar muito, ser fiel no pouco para ser fiel no muito. Mas, por que ele manifestou a providência no deserto? Porque deserto não tinha expectativa de crescimento. Vamos construir. Construir como no deserto? Nós vamos plantar e prosperar. Como plantar no deserto? Então o deserto estava encurralado, e ali mesmo era só aceitar a providência de Deus. Aqui Deus vai cuidar de nós, Ele vai providenciar, aleluia, aquilo que nós precisamos. Mas e a bênção da abundância, amado? É diferente da bênção da providência do deserto. A bênção da abundância é a promessa, a terra prometida. Quando Deus colocou eles na terra, Deus disse assim: cada um vai ter uma fazenda aqui agora para plantar, cada um vai ter um espaço de terra para semear a semente. Aqui, não há limite de expectativa de crescimento. Enquanto você estava no deserto, você estava aprendendo com a minha providência, sendo dependente disso. Agora eu estou dando a terra para vocês. Agora não há limite para prosperar, não há limite para crescer, não há limite para enriquecer, não há limite para crescer na vida. Cada um tem sua terra, cada um vai fazer o que quer agora, cada um vai se esforçar, e não há limite para prosperar. Deserto é a providência, mas Canaã, a promessa, fala de bênção abundante. Isso é bíblico. Então não fica aí: Deus me dá providência, providência, Ele vai te dar providência. Quantas pessoas aqui, amado, que tem comércio, chega no final do mês, você faz um relatório, você faz um orçamento: eu tenho isso de lucro, vou pagar isso e isso, o custo é esse, não sobra nada. Senhor, obrigado, não sobrou nada, mas deu para pagar tudo. Você está vivendo a providência, Deus está te mantendo. Aí você vai ficar só no deserto? Não, Deus, eu agradeço pela providência, mas eu quero o que o Senhor me prometeu, eu quero abundância. Aleluia. Eu não quero chegar no mês só pagar as contas, paga um, paga outro e não sobra nada, não. Eu quero pagar todas as minhas dívidas, eu quero que sobra muito mais em dobro do que aquilo que eu paguei. Isso é bênção da abundância. A pessoa que está ano e ano no deserto, porque se acostumou, se familiarizou com a situação, chegar no final do mês, pega o salário, paga isso, paga aluguel, paga isso, paga aquilo outro, não sobra nada. Não sobrou nada, mas também não estou devendo. Se você é uma pessoa acomodada, infelizmente você não vai prosperar. Mas se você é aquela que diga: Deus, eu não quero só viver da providência, eu te agradeço pela providência de agora, porque a providência na minha vida foi para me ensinar a conhecer o Senhor, aprender a administrar o pouco e ser fiel no pouco. Mas agora eu quero aquilo que o Senhor me prometeu. Aleluia. O deserto da providência era um momento momentâneo, mas o meu lugar vitalício, eterno, aleluia, para mim prosperar, aleluia, não é o deserto, é a terra, é a prosperidade, é o lugar onde não há limite, onde eu vou semear e vou colher. E todos os anos que eu colher, eu vou ter multiplicação de semente a mais para semear. E todas as vezes que eu semear, colher muito mais semente eu vou ter para colher. E todo ano a colheita vai ser maior. Não há limite, amado. Na bênção da providência, Deus está cuidando de você para te ensinar 3 coisas. Mas na bênção da abundância, Deus está dizendo assim: agora não há limite para crescer, não há limite para prosperar. Ninguém te segura
segura, porque Deus vai fazer você prosperar. E você decide. Aleluia, Jesus. Diz assim: eu decido prosperar muitíssimo. Aleluia. Para você entender a palavra do Senhor, há muitas pessoas pregando a teoria da prosperidade por aí, e muitos pastores, quem sabe para encher grandes templos, eles ensinam e pregam a teoria da prosperidade. E a teoria da prosperidade tem como base ensinar as pessoas que Deus é um pai rico e que pai rico não tem filho pobre. Se você é filho de Deus, você não pode ser pobre, você tem que pedir riquezas para Deus. A teoria da prosperidade ensina as pessoas, se elas são filhas de Deus, o pai delas são ricos, não existe pai rico com filho pobre. E as pessoas vão para a igreja, enchem os grandes templos para buscar a bênção financeira. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos que a teoria da prosperidade que as pessoas ensinam por aí, elas ensinam as pessoas a buscar um Deus que prospera. Mas as pessoas saem dali, da bênção, da prosperidade, porque o ser humano, as pessoas mal intencionadas, o diabo pega as pessoas na ganância. Pessoas têm ganância para prosperar. Aí o diabo pega a pessoa na ganância, fazer uma campanha da prosperidade, quer conhecer o Deus que prospera, vem para cá, e as igrejas se enchem. Aí a pessoa sai dali, Deus prospera, sai dali, vai adulterar, sai dali, vai mentir, vai roubar, vai fazer coisas que não agrada a Deus, porque ensinaram para ela um Deus que enriquece, mas não ensinaram um Deus que deseja enriquecer, mas um Deus que tem um desejo maior de que tornar você rico, um Deus que deseja ter você para Ele, escrever o teu nome no livro da vida e fazer de você um crente salvo. Você precisa entender que o poder de prosperar, o poder que decide se eu prospero ou não está com Deus, está comigo. Qual é o versículo que o irmão Francisco leu aqui? Em Salmo 1, versículo 3, o final do versículo: tudo quando fizer, prosperará. E se fizer aí, não está com Deus não, mas se fizer aí, está com nós. Tudo quando fizer, prosperará. É aquilo que eu fazer, é eu que decido fazer o meu caminho prosperar. O que Deus disse a Josué no capítulo 1, versículo 8? Observa a minha palavra, para observar e andar nos meus mandamentos. Aí Deus diz assim: Josué, se observares a minha palavra, então farás prosperar o teu caminho. Deus está dizendo para Josué: Josué, se você me agradar, se você andar na minha palavra, você vai fazer o seu caminho prosperar. Irmão, Deus deixou muito claro para Josué que o poder de decidir se eu prospero ou não está com Deus, está comigo. Eu que decido se eu vou prosperar. Por quê? Porque prosperidade à luz da Bíblia, aleluia, prosperidade à luz da Bíblia, irmão, não é só desfrutar de um privilégio de ter abundância de bens materiais. Prosperar na Bíblia é uma consequência de uma vida com Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim para ela, olha para a pessoa que está sem timidez, olha para ela, diz assim: prosperidade é uma consequência de uma vida com Deus. É você que decide prosperar ou não. Agora diz assim para ela assim: você sabe quando Deus decide abençoar? Quando você decidir primeiro. Pastor, Deus decide abençoar. Se Deus tem o poder de decidir abençoar, Deus tem o poder, Ele é soberano, tem o poder de prosperar. Quando Ele decide prosperar, Ele prospera. Mas sabe quando Deus Todo-Poderoso decide prosperar? Quando você decide primeiro. O dia que você decide assim: eu vou observar a palavra, vou agradar o meu Deus, porque eu vou deixar uma cadeia de realizações de prosperidade para trás, porque a palavra do Senhor diz em Mateus capítulo 6, versículo 36: buscai primeiro o reino do céu e há outras coisas vos serão acrescentadas. Agora as pessoas ficam pregando teoria da prosperidade para aí, mostrando um Deus que é pai, que é rico, mas não ensina as pessoas que o pai também exige santidade dos filhos, o pai também exige fidelidade, o pai também exige devoção das pessoas. E nesta noite, você que está aqui, aleluia, pastor, eu sinto Deus falando comigo através dessa palavra. Eu tenho vivido a providência de Deus. Deus está querendo te ensinar alguma coisa. Pastor, eu quero tomar posse da terra, eu quero tomar posse da abundância, eu quero, aleluia, eu quero algo na minha vida para prosperar e não ter limite de prosperar. Eu quero a minha terra, eu quero a prosperidade, eu quero a bênção da abundância. Quantos querem agradecer a Deus pelo deserto, pela providência, e pedir para Ele hoje a terra, a
bênção da abundância. Aleluia. A palavra do Senhor diz em Gênesis capítulo 26, versículo número 3. Aleluia. E a palavra do Senhor diz que Isaac semeou nessa terra e ele colheu 100 vezes tanto em um só ano. Não há limite para prosperar. Aleluia. Então entenda que deserto, providência, aleluia, Deus tem para você, mas isso é passageiro. Deus tem a promessa, Deus tem a abundância para a sua vida. Quantos querem no final do mês chegar aqui, pegar a fonte de renda, a renda mensal, pagar tudo que deve e ainda sobrar 3 vezes mais para você dizer assim, ó, sobrou para me colocar no banco e agora eu vou fazer um investimento e vou triplicar isso aqui. Quantos querem? Aleluia. Então a partir de hoje, em nome de Jesus, começa a agradecer a Deus pela providência no deserto. Você não nasceu para ficar no deserto, não. Quem nasceu para ficar no deserto e morreu, os murmuradores que Deus matou, porque a Bíblia diz, saiu o fogo de Deus e matou os 10 murmuradores que não entraram na terra. Mas aqueles que entraram na terra desfrutaram a abundância. Amém? E a Bíblia diz que Josué repartiu a herança. O que é herança? Herança é o direito de um herdeiro. E o que é o herdeiro? Aleluia. Glória a Deus. O herdeiro é aquele que é dono da herança. Vocês são inteligentes? De quem que um herdeiro recebe herança? O filho? O pai. Por que Deus está falando que a terra é herança? Por quê? Porque quando Israel está entrando no Egito, no Canaã, Deus fala assim, ó, destrói os amorreus, os ferezeus, os cananeus e os jebuseus. E Deus mandou destruir todos. Aí você diz assim, pastor, Deus é injusto? Porque Deus está tirando um povo, os cananeus, os jebuseus, os filisteus que já estavam na terra, o povo que estava sofrendo naquela terra agora, Israel está entrando e matando todo mundo e tirando o povo da terra. Deus está sendo injusto? Tirar um povo que estava lá para colocar Israel? Primeiro, injustiça não é característica da divindade de Deus, porque a Bíblia diz assim, nele não há injustiça. Mas por que Israel está tirando aquele povo para tomar posse de uma terra que tinha um povo lá? Porque Israel não estava invadindo o território alheio. A terra não era dos cananeus nem dos heteus. De quem era a terra? A terra era de Israel. Porque Deus diz assim em Gênesis capítulo 13, versículo 8: Abraão, essa terra eu dou a ti e a tua semente. Abraão morreu, aí Deus falou com Isaac em Gênesis capítulo 26, versículo 3: Isaac, mesmo que eu falei que teu pai está falando contigo, essa terra aqui eu dou para você e para a tua descendência. Aí Isaac ficou velho, aí no capítulo 28 de Gênesis, no versículo 3, Deus fala assim: ei Jacó, acorda nesse deserto, rapaz. O que eu prometi para o teu povo, teu pai, estou prometendo para você, ó, essa terra aí, ó, eu dou para você e para a tua descendência. Então Israel não está invadindo o território alheio, Israel está tomando posse daquilo que já era deles, já era deles. Então você tem que entender que a promessa já é tua. Você tem que tomar posse daquilo que é seu. E ouça bem o que Deus me revelou. A bênção da providência, Deus levou até eles. Mas e a bênção da abundância? Eles foram até ela. Qual que é a diferença? A diferença é que a bênção da abundância, aleluia, você toma posse com esforço. É meu, eu vou me apropriar. Deus me deu, eu tomo posse, eu não abro mão. A providência Deus levou até eles, eles estavam sob o cuidado de Deus. Mas agora a abundância, eles foram até ela, eu tomo posse, eu quero, se eu quero eu vou, e se eu for eu tomo posse, e se eu vou eu semeio, se eu semeio eu prospero. A Bíblia diz assim, ó, toma posse da salvação. A bênção da providência Deus dá para você porque Ele é fiel, mas agora a bênção da abundância você que tem que querer, você que tem que correr atrás, você que dizer assim, Deus, eu quero a terra, eu quero semear, eu quero me esforçar porque eu quero a bênção da abundância na minha vida. Amém? Você coloca de pé, eu quero orar por você, em nome de Jesus. Há um milagre acontecendo na tua vida. Quero convidar aqui a cantora Caroline para louvar o Senhor com hino. E eu quero, em nome de Jesus, você no seu lugar mesmo, aleluia. Feche os seus olhos, amado, peça certo a partir de hoje. Diga, Deus, eu te agradeço pela providência, aleluia, não todo comodismo, Senhor. Eu quero a bênção da abundância, eu quero a promessa, eu quero tomar posse. Ouça bem, amados, para você receber o teu milagre. Aleluia. Quando você recebe um presente de alguém, ouça bem, quando você recebe um presente de alguém, você não vai ter o trabalho de pagar aquele presente. Você não quer saber se a pessoa comprou um cartão fiado, um cheque. Ela que se vira com a maneira que ela vai pagar o presente. O seu trabalho é só desembrulhar o presente.
É você tomar posse dele. Eu ganhei um presente, eu vou desembrulhar ele, eu vou tomar posse. A maneira que vai ser paga é com quem presenteou. É a mesma coisa que Deus estava fazendo com Israel. A terra já é de vocês. Vocês não vão desembrulhar o presente agora. Vocês vão tomar posse dela. Deus está falando assim: o presente está na frente de vocês. A bênção já é de vocês. Ele já deu a terra. Ele já